O governo anuncia hoje o contingenciamento de cerca de 28 bilhões de reais do orçamento 2013. Isso significa um corte brutal de investimentos. Nós estamos reiteradamente denunciando a incapacidade de investir do atual governo. Aos poucos, vai se comprometendo a capacidade de investimento do poder público no Brasil, como a consequência perversa de um modelo promíscuo de gestão que instalou um balcão de negócios em nome da governabilidade. Esse modelo fez com que a estrutura da administração pública crescesse de forma exorbitante. Tanto é que chegamos a cerca de 40 ministérios no país. Obviamente, os recursos públicos são utilizados na manutenção desta monumental estrutura que abriga os chamados chupins da República. As despesas correntes crescem extraordinariamente, transformando o governo da União em governo perdulário. Não há reformas de profundidade. A reforma administrativa, que seria absolutamente imprescindível para se buscar novos caminhos de eficiência de gestão, sequer é lembrada pela Presidência da República. Além desse contingenciamento, corte de 28 bilhões de reais do orçamento, anuncia-se hoje a irresponsabilidade fiscal escancarada, quando se divulga que o Poder Executivo Federal está antecipando o recebimento de 15 bilhões de reais devidos pela binacional Itaipu até 2023. Ou seja, uma hipoteca sobre a arrecadação dos 2 próximos mandatos e parte do 3º mandato. Estamos gastando em nome do futuro, ou estamos comprometendo o futuro do país. 15 bilhões de reais numa manobra fiscal com o objetivo de fechar as contas ao final do ano de 2013. A contabilidade criativa adotada em anos anteriores se consagra como prática reiterada da presidente Dilma. O amadorismo gerencial é uma marca indelével do governo atual. Temos repetidamente alertado sobre os riscos e consequências da falta de planejamento estratégico no seio do governo federal. A Folha de São Paulo, em editorial do último domingo, intitulado A Indústria de Dilma, dimensiona a gravidade da trabalhoada gestão federal. Uma equipe integrada por 39 ministros, que temos dificuldade de associar até os nomes dos titulares às pastas setoriais, salvo algumas exceções. Como afirma o editorial, nunca pareceu tão aguda a ausência de um núcleo de pensamento estratégico no entorno da presidente Dilma Rousseff. Uma constatação preocupante e bem reproduzida pelo editorial do jornal. O Brasil perdeu a capacidade de competir nos mercados globais e se colocou à margem das cadeias produtivas e de inovação remodeladas na esteira da ascensão chinesa. Em nenhum setor as fissuras, os problemas são mais evidentes do que na indústria, cuja produção está no mesmo nível de 2007. Na esteira da ausência de planejamento estratégico, o que assistimos? A estratégia atual do governo, mais um amontoado de ações erráticas, não dará conta dos nossos desafios. A desoneração do setor produtivo ocorre a conta-gotas e com pouco critério, além de debilitar as contas do governo com a perda de arrecadação.
A política de escolher vencedores nunca funcionou, afirma Pedro Cavalcante Ferreira, professor da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas. O citado especialista alerta: os incentivos a setores industriais são ineficientes e o país precisa de ambiente de estabilidade, com inflação na meta e clareza nas contas públicas. Numa entrevista concedida ao jornal O Globo, edição do último fim de semana, ele demonstra com clareza solar que as críticas aqui desferidas por nós à política do Banco de Fomento são oportunas e ilegítimas. O BNDES empresta hoje um caminhão de dinheiro e com recurso do Tesouro, o que é uma novidade ruim. O Tesouro voltou a financiar gastos públicos sem entrar na contabilidade, o que é uma distorção. A segunda distorção é como o BNDES empresta. A política de escolher vencedores nunca funcionou. O banco tem escolhido setores e financia com crédito subsidiado. Já vimos esse filme. No fim, o mocinho morre e a inflação sobe. Não tem ganho nessa política. O custo de tomar emprestado está baixo, mas se cria tanta ineficiência na economia que está mais custoso fazer negócio. A baixíssima competitividade da indústria nacional foi responsável pela perda de mais de 7 bilhões de dólares de exportação para a América do Sul em apenas 3 anos. Num cenário agravado pelos poucos acordos de livre comércio celebrados pelo país, o Brasil deixou de figurar como um fornecedor privilegiado de manufaturados aos vizinhos sul-americanos. Entre 2008 e 2011, a participação das exportações brasileiras no total importado da América do Sul declinou de 11% para 9,7%. No mesmo horizonte temporal, a parcela conjunta dos Estados Unidos, da Índia e União Europeia na região aumentou de 46,4% para 50,4%. Há uma sinalização que promete agravar o atual cenário de nossas exportações na região. O advento da Aliança do Pacífico, acordo de livre comércio celebrado entre México, Colômbia, Chile e Peru, que começou a vigorar no mês passado, deve acelerar a perda de mercado pelo Brasil. Na análise do diplomata Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, a perda de mercado na América do Sul se deve a 3 fatores: perda de competitividade do produto brasileiro, causada pelo aumento do custo de produção, a presença cada vez maior da China na região e o protecionismo, sobretudo, da Argentina. No nosso entorno estão baseados exemplos emblemáticos da perda de terreno do Brasil junto aos vizinhos. A Argentina expandiu 54,8% as importações de produtos americanos, enquanto o Peru reduziu 1% as aquisições do Brasil, mas incrementou 55% as operações oriundas dos Estados Unidos e em 22% da China. Não exportamos mais um único par de sapatos para a Argentina e Venezuela, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Calçados. No tocante aos estímulos à economia, o professor da Fundação Getúlio Vargas, já mencionado, afirma que deveríamos fazer políticas horizontais. O BNDES devia ter uma linha de crédito com taxa próxima do mercado, que fosse para todo mundo, que batesse lá dentro. Além disso, precisamos de tarifa homogênea de importação para todos, uma estrutura tributária menos distorcida e uma economia com mais eficiência. Isso seria bom para a indústria e para os serviços. As políticas industriais verticais de escolha de setores estratégicos são um erro. Isso ocorreu nos anos 70 e quando se abriu a economia, várias indústrias eram ineficientes e não conseguiram competir. No fundo, é injusto socialmente, porque se transfere recursos de todos os brasileiros para as indústrias escolhidas. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que considere lido todo o discurso para que eu possa concluir afirmando que esses dados nos permitem asseverar, primeiro,
que um reajuste da linha anularia todo o esforço feito pelo governo até Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Dizia que os dados que recolhemos, as opiniões que apresentamos, nos autorizam a duas conclusões. Primeiro, que um reajuste da linha anularia todo o esforço feito pelo governo até aqui para cumprir sua promessa do ponto de vista monetário. Em suma, o indicador defasado, sem computar a inflação do período, oculta 22 milhões de miseráveis do país. O fim da miséria, afinal, é só um objetivo a ser perseguido. E só nos delírios da propaganda pré-eleitoral se pode dá-lo por realizado. Essa frase é o fecho do editorial da Folha de São Paulo. E sobre o fim da miséria no Brasil, senador Aloysio, eu acho que devemos ao povo brasileiro um grande debate nesta casa. Muito obrigado.